4h41. Vamos em frente para falar de eleições municipais mais uma vez, porque neste ano de 2024 teremos com certeza mudanças na gestão de 3 cidades e das 3 cidades mais populosas aqui do nosso estado. Curitiba, a capital dos paranaenses, Londrina, a segunda maior cidade, e Maringá, no noroeste, tem prefeitos que não podem concorrer nas eleições de outubro porque eles já foram reeleitos em 2020, ou seja, eles já fizeram 2 mandatos ali consecutivos e agora, segundo as regras eleitorais no nosso país, não existe essa possibilidade de reeleição. Com isso, os partidos se articulam para colocar, em prática novas parcerias, fazer suas sucessões, mas com novos nomes nas prefeituras das cidades. No Paraná, mais de 8,6 milhões de pessoas estão aptas para votar nas próximas eleições. Curitiba tem o maior colégio eleitoral do estado, com quase 1,5 milhão de eleitores. E por aqui, o prefeito Rafael Greca, do PSD, vai dar tchau aí para o Palácio 29 de março, depois de 8 anos seguidos na gestão da capital. Mesmo vai acontecer com Marcelo Bellinati, do Progressistas, lá em Londrina, e também com Ulisses Maia, do PSD, em Maringá. O prefeito Rafael Greca finaliza em 2024 a 3ª passagem pela prefeitura de Curitiba. O político comandou a capital entre 93 e 96 no primeiro mandato e também entre 2017 e 20, quando foi reeleito. Às vésperas de mais uma eleição, Greca se prepara para deixar o cargo. Nas últimas 2 gestões, Eduardo Pimentel, do PSD, foi o vice-prefeito e agora aparece aí, portanto, como pré-candidato à prefeitura de Curitiba. Em entrevista exclusiva ao Grupo RIC, Greca diz que pretende entregar a cidade em condições satisfatórias e dedicar um tempo extra para a 3ª edição de um livro que traz a história de Curitiba do ponto de vista do prefeito. Abre aspas. Permanecerei até o dia 31 de dezembro de 2024 com total atenção à minha gestão como prefeito de Curitiba. Buscarei executar por completo meu plano de governo e cumprir com o objetivo de entregar para meu sucessor a cidade ainda mais justa, bela, sustentável, inteligente e melhor para se viver. O futuro será pensado e decidido no futuro. Também vou me dedicar à 3ª edição aumentada do livro Curitiba, Luz dos Pinhais. Temos muito assunto e satisfatório legado, fecha aspas. Em Londrina, a segunda maior cidade do estado, o atual prefeito Marcelo Bellinati também prepara a despedida da prefeitura. O médico e advogado foi eleito em 2016 no primeiro turno e reeleito em 2020 com quase 70% dos votos. Esses foram os primeiros mandatos de Bellinati pela prefeitura de Londrina. Em ambas as gestões, o político teve João Mendonça da Silva, também do Progressistas, como seu vice. Mas mesmo com ampla aprovação popular, Bellinati não tem conseguido emplacar, fazer aí essa sucessão, essa mudança, de votos à sua candidata, que é a professora Maria Tereza, do Progressistas. A aliada aparece em 3º lugar nas mais recentes sondagens eleitorais, atrás do deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, e do ex-deputado federal Barbosa Neto, do PDT. Em Maringá, o atual prefeito Ulisses Maia, do PSD, deixa o cargo após 8 anos de gestão. O advogado assumiu a administração da cidade depois de conquistar vitória no segundo turno das eleições de 2016. À época, ele teve 58% dos votos contra 41% de Silvio Barros, do Progressistas, que tentava voltar à prefeitura. Nas eleições de 2020, Maia garantiu a vitória já no primeiro turno, com 56,83% dos votos. Mais de 100 mil eleitores mantiveram o político no cargo. Nos 2 mandatos, Edson Escabora foi o vice e agora aparece como pré-candidato pelo partido. Ele tenta manter a gestão atual no comando e deve enfrentar aí um páreo duro, ao reeditar a polarização com Silvio Barros, mas diferente de eleições anteriores, Barros aparece consolidado na liderança nas últimas pesquisas e pode até levar no primeiro turno, de acordo com esses levantamentos de momento. Falando agora da região oeste do estado, a cidade de Cascavel, que concentra o 5º maior colégio eleitoral do Paraná, com 239 mil eleitores, também deve ter mudanças aí na gestão. Deve não, Terá mudanças com certeza, porque não existe a possibilidade de reeleição para Leonardo Paranhos, do Podemos, que se despede da prefeitura depois também de 8 anos na liderança do município. Nas eleições de 2016, ele teve 51% dos votos e em 2020 obteve mais de 110 mil votos e foi reeleito com 70%.
71%. No último mandato, Renato da Silva, do PL, foi vice e agora aparece como pré-candidato à prefeitura. Ainda no oeste do estado, falando da cidade de Foz do Iguaçu, que nessas eleições deste ano pode ter o segundo turno pela primeira vez na história das eleições municipais, a gestão também terá mudança. O atual prefeito, que é o Chico Brasileiro do PSD, assumiu o cargo em 2017 depois da impugnação do ex-prefeito Paulo McDonald, do PDT. Já em 2020, ele também foi reeleito com 41,29% dos votos, lembrando aí que ele não teve mais de 50% porque não precisava, porque não tinha essa possibilidade ali de segundo turno, que é quando as cidades precisam, né, os eleitores precisam depositar ali maioria absoluta dos votos para que o candidato leve a eleição. Agora, depois de uma decisão da Justiça, Paulo McDonald aparece liderando a corrida e tem potencial também de liquidar a fatura no primeiro turno, isso segundo as pesquisas de momento, né? Sempre importante ressaltar aí que é o retrato agora. Pesquisa a gente sempre fala, né, Rafa? É uma fotografia. Passou 20 minutos, já pode mudar, porque pode acontecer alguma coisa que bagunça todo o cenário eleitoral e mexe com as intenções de votos dos eleitores. Não tem nada definido. É o que demonstra ali exatamente isso que você disse, Manu. Aquele momento em que a pesquisa foi feita com aquele perfil de eleitorado também, é importante dizer. Todos os prefeitos, enfim, de mandato citados aqui na reportagem foram procurados pela equipe do portal ric.com.br, mas só o prefeito Rafael Greca de Curitiba nos respondeu até o momento. É curioso perceber o seguinte, né? Boa parte aí desses prefeitos que a gente mencionou tem ali muita similaridade. Embora os nossos ouvintes estejam criticando duramente nas nossas redes hoje a reeleição, muitos foram reeleitos várias vezes. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi basicamente aqui no comando da prefeitura da capital. E o presidente Lula também, então, né? O presidente Lula também, mas entre os prefeitos a gente observa essa similaridade, Manu, porque todos estão deixando os seus cargos com pesquisas, que vamos lá com ressalvas, com pesquisas sempre, mas que apontam ali altos índices de aprovação. Se vão conseguir fazer sucessores, aí é outra conversa. Mas claro que tentam ali manter a influência do seu grupo político de uma forma ou de outra, né? Obviamente a gente trouxe aqui o retrato, existem ali dificuldades, são bem-sucedidos na sua saída, segundo esses levantamentos, inclusive nas pesquisas apareceram em alguns momentos com os nomes colocados, mesmo sem poder concorrer, e tiveram ali, como o caso de Curitiba, bons resultados em alguns levantamentos preliminares que foram divulgados, muita gente declarando voto no Greca que nem pode concorrer mais. Apareceram nisso? Sim, mas agora o fato é o seguinte, o que vão fazer com o seu capital político? Será que vão ter força para conseguir transferir? Em alguns casos já aparecem ali algumas dificuldades. Aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca, por exemplo, já declarou que não tem interesse em ir para Brasília e enfrenta ali uma disputa interna muito grande com o governador do Paraná para tentar emplacar o vice do Eduardo Pimentel, que atualmente é seu vice-prefeito e candidato, né? A Manu bem pontuou ali a dificuldade de outros prefeitos do interior em tentar fazer o seu quadro político, o seu grupo político prosperar. Então, é a ver aí como é que vão se desdobrar esse capital todo desses prefeitos que estão deixando para trás aí a prefeitura, sem poder se reeleger, de certa maneira, com bons olhos aí do ponto de vista dos seus eleitores e de parte da população, ou da maior parte da população, conforme esses levantamentos eleitorais. E eu acho, né, que nessa questão de transferência de votos, a gente tem duas características bem específicas aqui do nosso processo eleitoral, que a primeira, as pessoas se identificam muito com pessoas aqui no nosso país e não com partidos e com projetos. Tanto é que nós temos mais de 29 partidos aí no nosso país que não são bem consolidados. Se você pergunta às vezes para os próprios candidatos, para pessoas que estão historicamente a vida inteira dentro de um partido, elas não sabem falar exatamente quais que são os projetos, as propostas ideológicas daquele partido. Então a gente, todos nós eleitores, e não estou falando me tirando aí desse grupo não, a gente vota aqui no Brasil por identificação com as pessoas. Então aí já existe uma dificuldade da transferência de voto, porque, por exemplo, você vota na Rafaela Moron e a partir do momento que ela não pode ser candidata e ela tá ali apoiando o nome de Manuela Niklevix, você de repente não vai lá com a cara da Manuela Niklevix e você não sendo eleitora da Rafaela, não automaticamente vai votar na Manuela também, porque você não tem essa mesma identificação. Vai procurar o candidato ali do rol que está sendo colocado nessa eleição, aquele que você tenha a maior identificação pessoal mesmo.
E a segunda questão, mesmo com todos esses nomes, né, que a gente falou ali, da aprovação, e a gente não trouxe, na verdade, nem o índice de aprovação, mas altos índices de votos na reeleição, mesmo assim, o segundo mandato, ele tende, né, historicamente, aí, em todas as esferas do poder, a ser um mandato um pouquinho mais difícil de você entregar resultados, porque você não está fazendo uma virada ali de uma outra gestão. Então, é mais difícil que a população enxergue também esses resultados e sempre aquelas promessas que você, numa reeleição, vai falar, não, eu vou entregar ainda até o final e agora você não conseguiu entregar, todo esse fardo, quando você está apoiando ali uma nova pessoa, isso cai sobre ela. E a gente está vendo muito isso aqui em Curitiba, por exemplo, né? Isso é utilizado bastante entre os opositores dessa chapa de Eduardo Pimentel nesse momento para ataques, porque ele responde sim, como ele é vice-prefeito atualmente e está se colocando à disposição ali, ele é o candidato da situação, digamos assim, ele tem que responder pelos problemas da atual gestão. E aí, durante esse processo da corrida eleitoral, tem um embate também e tem que responder a críticas mais duras. Não adianta ficar só na promessa, não, porque ele tem que responder por todo esse legado. Então, são questões ali específicas que acabam. Você estar sendo apoiado, né, por uma pessoa tem sempre o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que a parte de transferência de voto que conseguir, ok, é muito boa, mas você também tem que responder pelos problemas que foram deixados e um legado ali daquela gestão, né, Rafa? Com certeza. E tem muita gente que também, em razão disso, quer a parte dos votos, mas depois finge que não conhece. Não é à toa que a gente viu aí que na época de eleição, os aliados aparecem e depois acaba tendo aquela famosa ruptura, né? Os vira-casaca vão aparecendo ali, como as últimas eleições acabaram registrando, né? Tem levantamentos, e essa é a grande curiosidade que eu tenho em relação a essa eleição, Manu, para ver se confirma ou não, sobre essa questão da influência e transferência de votos, né? Se os grandes, digamos, pistolões, os grandes nomes, grandes concentradores de votos com aprovação popular serão mesmo capazes de ter os seus indicados como os emplacados, né, como os prefeitos eleitos, aonde tentam fazer ali o seu grupo político prosperar. Estou muito curiosa para acompanhar como é que vão aparecer na campanha também, em quais quadros, onde há, por exemplo, uma rejeição a um determinado nome nacional, como é que vai se enquadrar isso dentro de uma pesquisa, por exemplo, aqui no Paraná, dentro de uma campanha aqui no Paraná, como é que vai aparecer isso? Então, são fatores que interessam muito do ponto de vista político e também do comportamento do eleitor, para entender se a indicação é suficiente para bater o martelo e muitas vezes abraçar ali aquela candidatura. A ver. É isso, vamos acompanhar a par e passo aí todos os detalhes dessa campanha municipal. 4 horas e 53 minutos.